Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem fala é o professor Roronoa Gojo e hoje vamos aprender um pouco sobre os astecas. Qual que é o nosso objetivo? Conhecer um pouco sobre a civilização pré-colombiana da América do Norte, os astecas, que também são conhecidos como os mexicas, titimecas ou nahuates. E aqui a gente tem o que? Uma imagem da Pedra do Sol, calendário asteca. A gente vai observar uma coisa, os astecas vai ter muito em comum com os maias. Então a gente vai ver o que? Calendário e escrita um pouco bem parecida com o maia. O que vai ser mesmo diferente quando a gente estudar os maias vai ser a forma de organização da civilização. Então aqui um povo pré-colombiano. Ah, professor, o que é pré-colombiano ou pré-colombiana? São os povos originários da América, os povos que já estavam aqui antes da chegada dos europeus. A gente tem como que na história diz que quem descobriu, entre aspas, as Américas foi Cristóvão Colombo. Então, quando se fala em pré-colombiano ou pré-colombiana, são os nativos que já estavam aqui. Então já existiu milhares, milhões de pessoas que habitavam o continente americano. Então, desde a América do Norte, a América Central e a América do Sul já era toda povoada por milhares de tribos diferentes, cada uma com sua cultura, com sua linguagem e seu desenvolvimento diferente. Então, por isso que a gente fala povos pré-colombianos. E a gente vai estudar as principais civilizações mais desenvolvidas, que existiam milhares de civilizações. Dentre elas vai se destacar as mais desenvolvidas, que é os astecas, os maias e os incas, começando hoje com os astecas ou mexicas. As construções astecas. Aqui a gente vai ter uma imagem simbolizando a cidade de Tenochtitlán, que era a capital asteca. Na época, quando os europeus chegaram, eles ficaram admirados, pois a construção, a organização da cidade asteca era muito mais organizada e elaborada do que as cidades europeias. Então os caras chegam de novo continente se achando o máximo e deparam com com civilizações extremamente organizadas e inteligentes, bem mais organizadas no termo de construções do que os próprios europeus. A localização. Os astecas ou mexicas são um povo originário da América do Norte, tendo a cidade natal como Aztlán, onde viveram até por volta do século XII, quando deixaram sua região em busca de terras férteis, seguindo uma profecia. Aí vai ter uma profecia. Nessa cidade de Aztlán existiam várias tribos. Então não era só os astecas que tinham, então existiam várias tribos. Dentre elas vai ter os mexicas. E eles, seguindo a profecia, eles vão fazer uma peregrinação até encontrar a cidade prometida. Que vai ser onde a gente tem um mapa, o Lago Texcoco. Eles vão fazer a peregrinação até chegar no Lago Texcoco, é onde eles vão ter a imagem da profecia, é onde a profecia vai se realizar, e ali eles vão fundar a capital do império, que ainda não é império, depois vai se tornar um império. Império Azteca. Aqui a gente tem mais uma imagem do Lago Texcoco, no México, onde hoje é o México. Tenochtitlán, onde foi a capital azteca, hoje é a capital mexicana, que é a cidade do México. México se chama México devido aos mexicas ou aos astecas. Então uma coisa vai ligar a outra. Os astecas vão se chamar de Azteca porque eles eram de Aztlán. Então vai tendo essas nomenclatura aí. Quem são os astecas? São os mexicas. Eles eram mexicas, saíram de Aztlán, seguiram a profecia, chegaram no Lago Texcoco, onde criaram a cidade de Tenochtitlán, que vai ser a capital asteca. Aí naquela região eles vão receber o nome de astecas porque era o pessoal da cidade de Aztlán. Aí no futuro o México vai se chamar México porque a civilização mais poderosa que existiu foram os mexicas.
Os astecas se desenvolveram nas proximidades do Lago Texcoco, uma região úmida, ideal para a agricultura, onde a profecia foi realizada. Aos poucos, por meio da guerra de alianças políticas, os astecas dominaram diversos povos da região e assim Tenochtitlán passou a ser o centro de um grande império, o Império Azteca. E essas conquistas, que vai ser a grandeza do Império Azteca, também vai ser a ruína no futuro. Aqui a gente tem a imagem do mito da criação. A imagem ao lado retrata a lenda da criação de Tenochtitlán. Uma águia é mostrada devorando uma serpente no alto de um cacto. Para os astecas, essa cena profetiza o local para a fundação da capital. Como eu falei, os astecas é o quê? Viviam com várias tribos, outras tribos na cidade de Aztlán. E os sacerdotes dos mexicas, no caso, tinham uma profecia. Eles falaram, a gente tem que sair daqui, não dá para ficar todo mundo vivendo nesse local, mesmo porque os recursos já estão pouco. Nós temos que encontrar um local que vai ter o quê? Recursos para toda a população mexica. Qual que vai ser esse local? Nós tivemos uma visão que o quê? Onde a gente encontrar uma águia em cima de um cacto devorando uma serpente, esse é o local para a gente estabelecer e organizar ali a nossa sociedade. Então, os mexicas vão sair de Aztlán, vai fazer um longo percurso que vai demorar muitos anos, não é coisa rápida, até eles chegar na região onde vai se cumprir a profecia. No caminho eles encontraram terra até melhores do que onde eles vão se estabelecer, mas tinha que seguir o que? A profecia. Eles vão ir fazer essa peregrinação até chegar no Lago Texcoco. E no Lago Texcoco eles vão o quê? Realmente ver uma águia em cima de um cacto devorando uma serpente. E é aí que eles vão criar a cidade de Tenochtitlán, que vai ser a capital azteca ou capital mexica, e eles vão começar a se expandir e criar o Império Azteca. Tributos a serem pagos. Os astecas vão se estabelecer em Tenochtitlán, vão criar Tenochtitlán e vão fazer o que? Vai começar a subjugar os povos ao redor, seus vizinhos. Quem se aliasse seriam aliados, quem não se aliasse seria o quê? Combatido e derrotados através da guerra e seriam escravizados. Então é assim que vai funcionar a base da sociedade azteca. O pagamento de tributos era feito em mercadorias, representadas na imagem ao lado. Que nem a gente tem aqui, apesar da imagem não ser bem clara, mas mantas de diferentes formas e modelos, vestes cerimoniais, cocares e penas, feixes de plumas, colares e sacas de cacau. Então a economia vai ser o quê? Na base da troca, o comércio no caso. O comércio é a base da troca. Não tinha uma moeda estabelecida. Então como que os povos subjugados vão pagar os tributos? Através de produção. Então vestimentas, comidas, tudo que era comercializado vai ser esse pagamento de tributo. O Império Aztecas não era uma unidade política, mas formados por povos com diferentes graus de subordinação, obrigados a pagar tributos. Alguns possuíam as relativas autonomia, outros eram submetidos pela força. O que isso quer dizer? A maior parte da população que estava no Império Azteca não era realmente astecas. Vamos supor, os astecas seriam 100 mil pessoas, 100 mil astecas, e uns 10 milhões de pessoas eram o quê? Eram pessoas subjugadas, ou eram aliados ou eram escravizados, que foi conquistados através das guerras. Como se organizava a sociedade azteca? Existia o imperador, que era o chefe do exército, na verdade o chefe de tudo. Tinha a nobreza, que era formada pelos sacerdotes e chefes militares, ou seja, vai ter o imperador, segunda patente, vamos dizer, segunda ordem mais rica, que tinha maior benefícios. O sacerdote, que é o que? O pessoal da religião, e os chefes militares. Aí vai ter o que? A população. Quem vai compor a população? Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. E vai ter a base da pirâmide, que vai ser quem? Os taclotins, que era o que? Os escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívidas, usados para inúmeras profissões e principalmente em sacrifícios e rituais religiosos. Então os astecas vai ter muito, como era uma sociedade de religião politeísta, vai ter esses sacrifícios humanos para quê?
acalmar os deuses. Aqui nós vamos ter a imagem do guerreiro jaguar, que era o símbolo que da força asteca, os militares astecas. E é com esse jaguar que eles vão conquistar e subjugar a maioria dos povos a seu redor. Religião. Os astecas, como eu já falei, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Algumas divindades estavam associadas a aspectos da natureza, como Quetzalcoatl. Os astecas faziam sacrifícios humanos, pois acreditavam que era uma forma de agradar os deuses. Os astecas eram excelentes construtores, construíram cidades e enormes pirâmides, que eram templos onde ocorriam os rituais religiosos. Então, quando a gente vê aquelas pirâmides maravilhosas no México ou na região da América Central, principalmente quando é asteca, elas eram utilizadas para quê? Principalmente para ritual e sacrifício humano. Que a gente vai ter a imagem do deus Quetzalcoatl e alguns outros deuses. A agricultura. A sociedade asteca foi organizada em torno da agricultura do milho. O ambiente úmido no Vale do México, com seus muitos lagos e pântanos, permitiu a agricultura intensiva. As principais plantações, além do milho, eram feijão, abóbora, pimentões amarelo e amaranto. Os astecas utilizavam um sistema de plantio chamado de chinampa. Eram plataformas flutuantes nos rios ou áreas pantanosas, feito de madeira e barro, onde eram plantadas várias culturas. Como a gente viu, Tenochtitlan ela foi fundada o quê? Em um lago. E um lago vai ser pantanoso. Eles vão utilizar o quê? Essas chinampas vai ser umas plataformas como se fosse uma horta, uma plantação que vai ficar flutuando, ela é flutuante. Então é como se fosse um flutuante de hoje em dia, só que o quê? Para a produção de alimentos, ela vai estar à base, a terra vai ter contato com a água e assim vai o quê? Fazer a produção. Só que nessa chinampa o solo não vai se desfazer, ele vai continuar úmido e permitir a agricultura. Que nós temos as imagens da chinampa, são essas plataformas flutuantes aí, onde vai ser feito o cultivo das plantações. A arte e o comércio. O comércio e o artesanato na cidade de Tenochtitlan eram intensos. A agricultura alimentava o comércio, juntamente com a arte de cerâmica, entre outras artes. Então, como eu falei, o comércio era na base da troca, não tinha uma moeda própria ainda. Então vai ser esse comércio de comida e produtos, de alimento e produtos. Aqui temos uma imagem de como seria a capital. Tenochtitlan, bem organizada, era como se fosse uma Veneza. Na Itália nós temos Veneza, que é uma cidade que fica numa região alagada. E no México, na época dos astecas, a gente tinha Tenochtitlan. Que nós somos o resumo do que nós vimos. Quem que são os astecas? Os astecas, o povo da região de origem Aztlán, é um povo também descendente dos Olmecas, que vai ter muito da cultura olmeca, que vai ter também algumas coisas similares aos maias, que eles vão sair de sua terra natal Aztlán, vão fazer a peregrinação até achar o local onde se cumpriu a profecia, que vai ser no Lago Texcoco. Ali eles vão fundar a capital Tenochtitlan. A partir dessa capital, eles vão se organizar e começar a conquistar os povos vizinhos, seja por meio de aliança ou seja através da guerra. Vai dominar esses povos, vai formar um grande império. A sociedade vai ter a base a sociedade vai ser estratificada e a base da economia vai ser a agricultura, igual a gente acabou de ver, agricultura e comércio. A religiosidade era politeísta, vão ter vários deuses, principalmente Quetzalcoatl, e vai possuir muitas técnicas e conhecimentos matemáticos, astronômicos, arquitetônicos e agrícolas. Quando os europeus chegaram, os espanhóis, a civilização asteca em alguns pontos era muito mais evoluída do que os europeus, principalmente a arquitetura e a astronomia. No ramo da astronomia, as civilizações da América eram bem mais desenvolvidas do que a civilização da Europa ocidental.
Então a Europa Ocidental estava muito atrasado em relação a algumas ciências. E aqui na América, algumas civilizações da América estavam muito acima, muito além do conhecimento europeu.